E aí pessoal, vamos lá então, mais um diário aqui de trade. Estou aberto aqui o ativo no Brent, que é o petróleo. Então da última vez que eu estava posicionado no petróleo já faz bastante tempo, desde o ano passado. E agora ele começa a vir buscar aqui próximo do meu preço de entrada e pagando aqui um swap positivo. Então daqui para frente agora começa a ficar positivo. Eu já coloquei uma ordem de um possível alvo lá em cima, caso o preço chegue até lá, nessa expectativa, então que bata em torno de 73 dólares. É um pouco longo o alvo, mas tem uma previsão de chegar lá, uma expectativa de que chegue até lá. E caso chegue antes, posso até sair da operação antes, porque aí eu já começo a estar bem positivo na operação. Lembrando que eu estou com um lote bem pequeno, de 0,01 no petróleo, então é bem tranquilo essa operação. Vamos lá para o histórico. O que aconteceu nos últimos dias aqui, que eu não gravei o vídeo em outras operações que eu fiz. Aqui eu levei um stop no Dow Jones com um lote de 0,10, que é o lote padrão, e aí foram 10 dólares de stop. E aqui um stop um pouquinho mais caro no índice, né, com lote de 0,50 no índice. E aqui o que aconteceu, eu tive uma outra oportunidade onde eu consegui fazer uma reversão de um movimento e eu entrei com um lote mais pesado. Porém, esse lote que eu entrei aqui, eu entrei sem querer, tá? Então foi um erro que poderia ter quebrado a conta, dessa pequena conta que eu tenho ainda, porque eu ainda não transferi o valor que eu preciso para poder ter na conta para poder continuar a operação. Infelizmente ele foi a favor, até eu deixei ele a favor porque eu vi que existia uma possibilidade também do preço ir a favor, então eu consegui gerenciar essa operação aqui positiva. Então se eu diminuir um pouquinho aqui, vocês conseguem ver que eu fiz uma entrada de compra aqui nessa região e levei o stop ali, o primeiro stop. E eu fiz mais uma entrada de compra, isso ainda no mesmo dia, tá? Aqui eu entrei na noite passada, hoje é dia 13. E aqui eu fiz uma outra compra, fui estopado de novo, só que nesse stop que eu tive aqui, eu fiz uma virada de mão. Pensando que pelo menos se eu fosse ficar no 0 a 0 já seria suficiente caso o preço viesse a meu favor. E quando eu percebi, eu já tinha entrado com um lote 5 vezes mais do que eu deveria entrar. Isso é um grande risco, é um erro que não pode ser cometido, né? Então, se eu tenho ali uma quantia significativa, no caso os $1.000, não tem problema, ainda está dentro de um gerenciamento, é possível operar com um lote um pouco maior sem prejudicar a conta. Mas como eu ainda estou com saldo bem baixo aqui na conta, então essa quantia de lote aberta em um único ativo assim pode comprometer a conta. Quase pegou um take ali bem positivo de 100 dólares, aí teria um resultado bem positivo na conta, e eu resolvi salvar essa operação em torno ali de 30 dólares, e até tirou um pouquinho antes, deu 28 dólares, mas está tudo bem. Faz com que eu ainda continue tendo as oportunidades, as chances de eu poder operar, abrir operações em outros ativos. E aí aqui eu já não faço mais nada no dia de hoje. E aí venho aqui no índice, né, no qual eu estou operando. Eu tenho uma entrada que eu também levei um stop aqui, então no dia anterior eu tinha feito uma compra, dentro do gerenciamento eu levei um stop, tudo bem. E aqui também eu aproveitei desse movimento do mercado que abriu hoje para estar fazendo uma venda. Abri a ordem de venda, esse stop aqui estava lá em cima, eu mudei agora o stop aqui para a casa dos 14 dólares e até o momento está positivo. Ou seja, caso eu encerre a operação nesse exato momento, eu fecho positivo. Eu estou com um take aqui bem próximo, aqui tá em 10 dólares, para eu fechar essa operação um pouco mais positivo e ter mais oportunidades de poder abrir novas operações. Beleza? Então lembrando aqui, eu estou com um índice operando, o Dow Jones, que é o índice americano, o Nikkei, que é do Japão, o de Hong Kong. Estou aberto com a operação no petróleo, porque o petróleo aqui mesmo pensando só no swap, e eu estou com uma mão bem pequena também. E o dólar agora 5,37, flutuando ali. Bom, teve algum motivo que levou o petróleo a ter essa alta forte, tá? Porque foi uma alta bem considerável.
eu estava quase 50 dólares negativo, considerando com o lote que eu tô. 50 dólares negativo é bem grande esse movimento, tá? Então o preço estava aqui nas regiões aqui de baixo e nesses últimos dias aqui subiu forte o preço do petróleo. Acredito eu que seja devido aí a essa situação da Venezuela e tudo mais. O dólar até baixou um pouquinho por causa disso. E vamos seguindo. Então, para hoje, o diário do trade é esse, rumo a 1 milhão de dólares. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.